tua vontade. Pelo poder do teu nome eu te peço, amém, e glórias dou a ti. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos nesta grande reunião do Tribunal da Justiça de Deus, onde nós vamos aprender a justiça de Deus para que nós venhamos ser justificados em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é o Rei da cidade santa ao qual nós somos habitantes. Então, meus irmãos, como os irmãos já sabem, eu não estou apregoando uma religião e nada disso, dessas coisas. O que nós estamos apregoando é o reino e a justiça de Deus. Então, meus irmãos, todo reino tem suas leis. E o reino do nosso querido e amado Deus não é diferente. São 10 preceitos de amor ao qual os habitantes da Nova Jerusalém, aquela cidade ao qual João viu descendo do céu ataviada como noiva, os habitantes dessa cidade são cumpridores desses 10 preceitos de amor. É por isso que em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 12, está escrito assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém, pessoal? Então, essas leis é para você que verdadeiramente é habitante da cidade santa. Então, nós não habitamos num país sem leis. E as leis do nosso país funcionam. E ela, de modo que quando nós somos cumpridores, ou seja, temos esta lei guardada na tábua do nosso coração, nós podemos viver ou habitar em qualquer cidade aí, ou país desta terra, que nós seremos ali um referencial de Deus. Amém, pessoal? Então é por isso que nós estamos aqui, todas as quarta-feiras, no Tribunal da Justiça de Deus, não para que nós venhamos condenar as pessoas. Nós não estamos aqui para condenar o mundo, até porque o mundo já está condenado na sua própria imundície. Nós estamos aqui para despertamento do servo de Deus, aquela pessoa que tem um coração sensível para Deus, para que ela venha sair do grupo das virgens loucas e poder viver no grupo das virgens prudentes. Amém? Então, estas reuniões de quarta-feira é para que nós venhamos compreender a lei e passar a sermos justificados por nosso querido e amado Deus. Amém? Então, agora eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias aí no livro de Coríntios, no capítulo 6, e nós vamos ler no versículo 9 até o versículo de número 10. Nós já lemos isso aqui semana passada, e todos os dias, enquanto durar esse alerta aos irmãos, ou seja, essa abordagem desses assuntos aqui, nós não vamos parar de ler estes versículos aí todas as quarta-feiras, amém? Então está escrito assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Amém, pessoal? Então, entenda bem, na semana passada, nós falamos sobre o devasso. Você que não participou da reunião, você pode encontrar esse vídeo aí lá no nosso canal do YouTube, PR Melquisedeque Fernandes, e também você colocando ali na barra de busca, você vai colocar @Restaurando a Verdade Melquisedeque. E aí você vai encontrar esse vídeo que nós abordamos o assunto sobre os devassos. E hoje nós abordaremos o assunto sobre os idólatras. Amém, pessoal? Nem os idólatras, ou seja, uma pessoa idólatra, ela é uma pessoa injusta. Mas, irmãos, agora eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção no que vai ser dito, porque isso aqui é muito importante
para a nossa entrada e permanência no reino do nosso querido amado Deus. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. E quem é o idólatra, meus irmãos? Lembra o que foi dito na semana passada. O irmão, o apóstolo, ele não escreveu essas coisas aqui para as pessoas do mundo. Ele escreveu todos esses ditos e mais foi para os irmãos convertidos, aquelas pessoas que se converteram e que habitavam ali na cidade de Coríntios. Então, essas palavras aqui não é para julgar o mundo. Por quê, pastor Melquisedeque? Porque o mundo já está julgado nas suas próprias imundícias. E nós fomos chamados para salvar o mundo, para que brilhando a luz de Deus em nós, nós venhamos servir de lamparina para alumiar a terra. E uma vez os habitantes da terra querendo uma vida eterna, viver realmente na eternidade, então nós, cobertos do poder e da justiça de Deus, nós somente ensinaremos a eles como proceder e fazer eles nascerem de novo, a fim de que venham habitar na Nova Jerusalém, a cidade santa, que do céu desceu ataviada como noiva, e que Jesus é o rei dessa cidade. Amém, meus irmãos? Então, quando o apóstolo falou aqui de idolatria, ele não estava escrevendo isso aqui para as pessoas do mundo. Por exemplo, você que é crente, cristão, evangélico, não é esses ditos, os idólatras, não é o povo do mundo. Por que eu vos digo isso? Porque o brasileiro, meus irmãos, o brasileiro não é idólatra. Por que o brasileiro não é idólatra? Porque o Brasil é um país laico, ou seja, ele é um país que adotou todos os deuses. Então a pessoa que é habitante do Brasil, ela não pode se considerar idólatra, uma vez que o Brasil tem as leis que amparam eles nos cultos que eles prestam aos diversos deuses dessa nação. A mesma coisa, o católico, ele não pode ser considerado idólatra. Por quê? Embora o católico ele leva o nome de cristão e verdadeiramente eles são cristãos, outra hora nós vamos falar a respeito disso, o católico é o verdadeiro cristão. E o católico, ele não pertence, o católico, a religião católica e as outras demais religiões também, não pertence ao reino de Deus. Por quê? Porque católico é romano, então pertence a Roma. Você que diz, eu sou católico, apostólico, romano, ou seja, então você está declarando que não é israelita. Em cima dessa declaração que os irmãos católicos fazem, eles não podem ser considerados idólatras. Por quê? Porque Roma é o país também de todos os deuses. Roma é um país que adotou todos os deuses para si. Então, um habitante de Roma, ele não é idólatra. Por quê? Porque a lei de Roma, ela ampara os seus habitantes para que eles possam adorarem também os diversos deuses que Roma conquistou para si. Então, os romanos, os católicos e o apostólico romano, eles não podem ser considerados idólatras. Por quê, pastor Melquisedeque? Porque eles não são de Israel. Eles não entenderam a mensagem da cruz, a mensagem do reino de Deus, uma vez habitando em Roma, de uma forma material ou espiritual, ele não é idólatra. Por que ele não é idólatra? Porque ele não é israelita. Eu que sou judeu, israelita, nascido da água e do Espírito, comprado por um alto preço, preço de sangue derramado na cruz do Calvário, então eu é que não posso viver na prática da adoração de outros deuses. Por quê? Porque eu fui comprado e eu entendo que Jesus é o meu rei. Então o Deus que Jesus mandou eu adorar foi o Deus de Israel. Então eu só posso prestar adoração a este Deus. Uma vez que eu
presto adoração aos outros deuses, ou seja, participo de certas religiões, né? Os irmãos não vão nem gostar muito aí do que eu vou falar agora, mas você que vai à praia nesse final de ano, então ali são diversos deuses que são cultuados pelas pessoas. E você que diz fazer parte do reino de Deus e entra num local desse, isso está afirmando que você está, de uma forma encoberta, chamando a atenção daqueles deuses ali cultuados para a sua vida. Então, um israelita, nascido da água do Espírito, comprado por um alto preço, sangue do Senhor Jesus, esse israelita, ele não pode estar... É lógico que você pode estar porque você é livre. Mas não é bom que nós estejamos nestes lugares de adoração a outros deuses, porque uma vez que eu estou ali, automaticamente eu vou estar enquadrado na condição de idólatra. Amém, pessoal? Aí, meus irmãos, vocês vão ficar chateados, muito chateados comigo hoje, porque uma pessoa que carrega o nome de Jesus e diz que é de Deus e que vai entrar no reino dos céus, ele se torna idólatra quando ele ama um time de futebol, ele adora aquele time, ele honra méritos daquele time de futebol, aquele homem, aquela mulher que idolatra o seu pastor, né? Os cantores evangélicos aí são idolatrados pelos idólatras que se chamam de cristãos, né? Então nós temos que nos policiar aí, porque quem é idólatra não é o morador da terra, não é o habitante de Roma. Quem é o idólatra é aquela pessoa que, se convertendo ao Senhor Jesus, ou seja, ao invés dele se tornar um israelita, um judeu comprado da água, comprado a um alto preço de sangue, e ele, ao invés dele assumir a condição de judeu, a condição de servo verdadeiro de Deus, entenda bem, meus irmãos, não estou aqui falando para estudar a linguagem dos judeus terrenos, porque esses judeus terrenos também não têm parte com o reino dos céus. Eles sim podem ser chamados de idólatras, porque uma vez desprezando o rei dos judeus, se entregaram às doutrinas de homens mentirosos, então também podem ser considerados idólatras. Quando eles se converterem, se arrependerem do vosso mau caminho e voltarem a entrar na cidade santa, aquela cidade que eu venho apregoando os irmãos, o reino celeste, é aí que nós nos tornamos verdadeiramente judeus. Amém? E você que é cristão, que é evangélico, que é protestante e etc, etc, enquanto você não se tornar um israelita, um judeu nascido da água e do Espírito, então você provavelmente vai andar em idolatria. Converse, meus irmãos, com o nosso querido e amado Deus. Eu estou aqui só dando um ponto de partida aos irmãos, porque quem tem que fazer essa manutenção diária aqui sou eu, é você. Compreende o que eu estou falando? Nós é que temos que nos policiar e, ao invés de apontar o dedinho para as pessoas, olhar para nossas atitudes e ver se nós não estamos aqui enquadrados na condição de idólatra. Porque é só você se perguntar, por exemplo, um crente que diz ser de Deus e que torce aí para um time de futebol, é só você se perguntar se lá no céu tem time de futebol. Acabou. Amém? Pergunta isso a Deus. Eu estou falando só aos irmãos porque eu também fui um idólatra. Eu era aquele homem que vivia nos estádios assistindo o meu time, né? E até um dia que o Senhor me chamou a atenção que para chegar à frente de uma TV ou no estádio para ver meu time de futebol jogar, meu coração ardia. Eu tinha realmente uma paixão, uma idolatria, um amor por aquele time. No entanto, o dia que o Senhor abriu os meus olhos
eu pensei, meu Deus, o meu coração arde mais quando eu vou torcer para o meu time do que propriamente quando eu chego na tua presença para te adorar. E ali eu comecei, meus irmãos, a me policiar e pedir a Deus para tirar aquilo de mim. E foi com muita dificuldade que eu deixei de idolatrar um time de futebol. Eu estou falando isso porque eu vivi isto. Amém, pessoal? Então você pode idolatrar uma mulher, você pode idolatrar o seu filho. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos ser enquadrados nas condições de idólatra. Por quê? Porque se eu for enquadrado nas condições de idólatra, então eu serei um injusto. E o reino dos céus não é para os injustos. O reino dos céus são para as pessoas que são justas, ou seja, justificados por nosso querido e amado Rei, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, pessoal? Então, Jesus é o nosso Rei. Eu não sou um brasileiro, eu sou um israelita que, ao aceitar o sacrifício de Jesus por mim, então eu morri e agora eu nasci da água e agora eu tenho que também nascer do Espírito Santo. É por isso que o Senhor Jesus falou, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E eu glorifico ao meu querido e amado Deus por ter me mostrado e me revelado a santa cidade que do céu desceu, ataviada como noiva. Então eu vi. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar na cidade santa, não pode entrar no reino dos céus. Então, meus irmãos, o conselho que eu dou aos irmãos nesta noite é para que os irmãos venham se purificar para que possa entrar na cidade santa pelas portas. Amém, pessoal? Deus, ele requer uma santidade dos seus servos. E nós, como servos do nosso querido e amado Deus, precisamos fazer esta manutenção diária e procurar ver se nós não estamos caindo em alguns delitos deste. Amém, pessoal? Então preste atenção, o estudo aqui não é para condenar o mundo. Por quê? Porque o mundo já está condenado nas suas próprias imundícias. E nós somos ferramentas de Deus para a salvação de toda a terra. E é por isso que eu preciso me revestir da autoridade, do poder de Deus, para que eu venha ser um referencial de Deus na terra e para que eu venha levar o reino dos céus ao qual eu habito para o meu semelhante, seja meu parente, seja meu vizinho, seja um morador da minha cidade, do município ou do meu país. Eu preciso me esforçar para nascer de novo e, uma vez revestido com as armaduras da fé, levar o reino dos céus aos que se encontram perdidos. Amém? Este foi o assunto desta quarta-feira aqui no Tribunal da Justiça de Deus. E na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós vamos estar falando sobre o adúltero. Amém, pessoal? O adúltero também é uma pessoa injusta e também é um parágrafo aqui da Santa Lei da Cidade Santa. Está escrito, não adulterarás. Então, na próxima quarta-feira, o assunto abordado será sobre o adultério. Amém? Nosso querido e amado Deus te abençoe e te guarde, resplandeça a luz dele sobre ti e te dê a paz. Que você venha ser uma bênção entre as nações da terra. E que você possa dar um bom testemunho de verdadeiros filhos de Deus, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado entre as nações. Senhor, bendito Deus, eterno Pai, aí estão os teus servos, meu Pai, ao qual, meu Deus, foi esclarecido sobre a idolatria. Então, meu Deus, nós, como habitantes da sua cidade, devemos estar atentos, ó Deus, às nossas atitudes, para que nós não venhamos ser enquadrados na situação de idólatra. Então, meu Deus, quem não pode ser idólatra sou eu. Quem não pode ser idólatra é cada um dos meus irmãos. Então, conforta o nosso coração, cuida de nós, manifesta o teu poder e o teu brilho e ensina-nos, meu Pai, a andar, meu Deus, perante a tua presença, para que a tua luz venha radiar em nossas vidas. Seja conosco, hoje, amanhã e para todo sempre, eu te peço, em nome de Jesus, amém. E glórias damos a ti. Aleluia.